de entrega do título de cidadania campinense ao professor e doutor Janeiro Costa Rego. Convido o vereador Anderson Maia para a leitura do texto bíblico. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Ezequiel 14, 3a. Cumprimentando a todos, gostaria de convidar o senhor Dunga Júnior, que é secretário municipal de Ciência e Tecnologia, que nessa solenidade representa o prefeito Romero Rodrigues, para compor a mesa. Convido o excelentíssimo senhor deputado Guilherme Almeida para compor a mesa. Convido o senhor Agnello Amorim, que é procurador de Justiça, para compor a mesa. Aqui. Citou. Mas é outra chamada. Não atrapalha a gente, Jailma. Convidamos o doutor Eulâmpio Duarte, promotor do meio ambiente, para compor a mesa. Convidamos a doutora Adriana Amorim de Lacerda, que é promotora de Justiça da Saúde e representa aqui o Ministério Público, para compor a mesa. Convidamos o senhor Salomão Medeiros, que é diretor do Instituto Nacional do Semiárido, para compor a mesa. Certo. A mulher da Sim, João, eu já ia pedir para você.
Convidamos o professor Camilo Alisson Simões, que é vice-reitor da UFCG e representa o magnífico reitor Vicemário Simões. Convidamos o senhor Leonardo Rocha, que representa o secretário de Agricultura, Fábio Aga Medeiros, para compor a mesa. Eu gostaria de convidar o vereador João Dantas e o vereador Alexandre do Sindicato para acompanharem o nosso homenageado até a mesa, o doutor Janeiro Costa Rego. Nós registramos e convidamos a senhora Ormezinda de Souza Lima Rego, que é a esposa do homenageado, para ocupar as mesas do nosso plenário. A jovem Maria Clara Lima Rego, que é filha do homenageado. Maiara Gomes de Souza Henrique, que é filha do homenageado. Frank Wesley Henrique da Silva, que é genro do homenageado. E o jovem João Bosco Farias Júnior, namorado da filha do homenageado. Estou lendo do jeito que... Eu gostaria de passar a palavra ao secretário para a leitura do registro de presenças. Boa noite a todos. Registramos aqui a presença da senhora Elaine Tavares, gerente da Credume, Cooperativa de Economia Mútua dos Servidores Públicos da Paraíba. Registramos também a presença do senhor Kennedy Rodrigues, diretor do STRN, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais da UFCG. Convidamos para se fazer presente dentro da nossa plenária a senhora Tânia Martins, a esposa do vereador e autor da propositura Alexandre Pereira da Silva Alexandre do Sindicato. Convidamos também o senhor Ronaldo Menezes, gerente regional da CAGEPA, para fazer presente aqui em nossa plenária. Registramos a presença do senhor Mário Araújo, filho, professor da UFCG, curso de Engenharia Elétrica. Registramos também a presença da jovem Thalita Araújo, filha do vereador Alexandre do Sindicato. Registramos também a presença do jovem Matheus Araújo, filho do vereador Alexandre do Sindicato. Registramos também a presença em nossa Casa Félix Araújo do jovem Álvaro Filho, filho do vereador Álvaro Farias. Registramos também a presença da jovem Bárbara de Almeida Leite, filha do vereador Álvaro Farias. Registramos também a presença de Evanilson Dias,
representado pelo senhor Buega Gadelha, presidente da FIEP. Registramos também a presença do senhor Ricardo Pedrosa, engenheiro da STRN, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais da UFCG. Agradecemos a toda a família do homenageado que se faz presente na Casa Félix Araújo. Justificativa de ausência. Há tempo em que me desculpo pela ausência em virtude de compromissos anteriormente agendados em Brasília. Agradeço pelo convite para participar da sessão solene da entrega de título de cidadão campinense ao professor Dr. Janiro Costa do Rego, do dia 27 de abril, e parabenizo o vereador Alexandre Pereira da Silva, o Alexandre do Sindicato, pela autoria desta propositura. Que seja um sucesso e coloco-me à disposição para qualquer assunto interessante ou que seja relevante para nossa ausência. Deputado Rômulo Gouveia. A presente sessão tem por finalidade de cumprir o que determina a propositura de autoria do vereador Alexandre do Sindicato, aprovada por unanimidade nesse Legislativo Municipal e sancionada pelo chefe do Poder Executivo, que concede título de cidadão campinense ao professor e doutor Janiro Costa Rego. Convidamos a todos para se colocarem de pé para a execução dos hinos nacional e de Campina Grande.
Eu convido o vereador Alexandre do Sindicato, que fará a sua justificativa e saudará os convidados em nome do Poder Legislativo e é o autor dessa propositura. Excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores, Casa de Félix Araújo, a única mulher que comanda 22 homens nessa casa, com muito orgulho, temos a grata alegria de tê-la como nossa presidente. Sabe do nosso carinho, do nosso apreço, e muito me honra ter a senhora presidindo essa sessão nessa noite. Vereadora Ivonete de Almeida, de Andrade Ludgero. Ao meu ilustre colega vereador, secretário nessa noite, o Sargento Neto, que nos dá a honra também de estar nessa casa. Ao senhor secretário, representando o prefeito Romero Rodrigues, Dunga Júnior, colega, parceiro, um amigo, em quem nós temos todo o respeito e encontramos nessa gestão. Também o ilustríssimo senhor deputado estadual Guilherme Almeida, que prometeu que viria, e realmente aqui está nessa noite, não podia perder. Nós conversávamos essa semana retrasada, sobre essa solenidade. Saudar também o amigo do homenageado e ilustre procurador de Justiça, doutor Agnello Amorim, também ao doutor Eulâmpio Duarte, promotor do meio ambiente, que nos dá a honra de, pela segunda vez, estar nessa casa, hoje cedo e agora, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Ao senhor Leonardo Rocha, meu irmão, amigo, representando o secretário de Agricultura, Fábio Agra, seja bem-vindo. Também ao professor Camilo Alisson Simões, vice-reitor da Universidade Federal de Campina Grande, representando o magnífico reitor Vicenário Simões, que daqui uns dias também vai estar sendo homenageado nessa casa. Também a doutora Adriana Amorim de Lacerda, promotora de Justiça da Saúde, representando o Ministério Público, a sua presença também nos honra muito. Saudar também ao senhor Salomão Medeiros, diretor do Instituto Nacional do Semiárido, importante instituição do nosso município. Saudar também ao doutor Janiro Costa Rego, que é o homenageado nessa noite, figura ilustre, a quem eu tive o prazer, desde o ano de 2013, ao chegar nessa casa, no início do nosso primeiro mandato, trazer essa casa, algo não tão fácil. Colegas vereadores, a quem eu saldo também, vereador Marinaldo Cardoso, vereador João Dantas, o vereador Rui da Ceasa, o vereador Álvaro Farias, o vereador ilustre colega da oposição, mas amigo, parceiro também, Anderson Maia, a minha esposa que ali está, Dona Tânia, mãe dos meus dois belíssimos bebês que ali estão, a Thalita e a Mateus. Saudar todos os senhores e senhoras nessa noite estão aqui nessa casa, para fazer um pequeno relato, eu diria que não seria nem tanto um relato, mas um pequeno histórico da vida do doutor Janiro Costa Rego, que nasceu lá em Mossoró nos anos de 1954, mais precisamente em 20 de janeiro, aniversariou, a 20 de abril, aniversariou há poucos dias, não é? Então, tem tido, de nossa parte, ele que veio de Mossoró, o professor Janiro Costa Rego iniciou seus estudos no Colégio Diocesano Santa Luzia, onde aprendeu seus primeiros passos na educação colegial. Já em 1968, mudou-se para a cidade de Recife, Pernambuco, prestando vestibular na Universidade Federal de Pernambuco, onde concluiu a graduação no curso de Engenharia Civil, já no ano de 1976. Em 1977, encontrou na cidade de Campina Grande uma oportunidade de cursar o mestrado em Recursos Hídricos pela Universidade Federal da Paraíba,
hoje Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, iniciando uma história de sucesso na cidade. Logo ao concluir o mestrado, tornou-se professor, colaborador da universidade, exercendo com excelência a carreira de docente durante 4 anos. O professor Janiro se ausentou de nossa cidade, de Campina Grande, para realizar mais um sonho, o doutorado em recursos hídricos, e aí levando também sua esposa, né, para a cidade, e me corrija os mais letrados, de Hannover, na universidade na Alemanha. Já de volta à cidade de Campina Grande, no ano de 1998, a convite do doutor Agnello Amorim, seu amigo ilustre, que aqui está participando dessa sessão, o agora doutor Janiro ingressou no grupo permanente de assessoramento técnico do Ministério Público do Estado da Paraíba. Nesta função, teve papel decisivo no episódio da crise hídrica ocorrida nos anos de 1998 a 2003. Quem não lembra do primeiro racionamento de nossa cidade, à época decretado pelo governador, então governador e hoje senador, José Maranhão. Participando da elaboração de laudos técnicos sobre o risco de colapso dos sistemas de abastecimento de água pelo açude Epitácio Pessoa, o que quase ocorreu no final do ano de 2015 e no início do ano de 2017. O Boqueirão, na atual crise hídrica, onde o açude que abastece nossa cidade chegou, pasmem os senhores, a 2,9% de sua capacidade com água. O professor Janiro alertou desde 2012, fato esse, e aqui nessa casa, através de requerimento de nossa autoria e sessão realizada por várias vezes, professor Janiro, de quem todos os colegas vereadores têm por ele um grande apreço e respeito, e que aqui valorizamos muito a fala dele, porque um estudioso importante da área alertou o governo do Estado e também as outras autoridades através de estudos sobre esse possível colapso de água. No entanto, àquela época, nada foi elaborado para que pudesse amenizar o ponto em que chegávamos. Atualmente, ele vem atuando didaticamente e cientificamente nas áreas de engenharia de recursos hídricos e engenharia sanitária e ambiental, ministrando cursos de graduação e pós-graduação, publicando artigos científicos em congressos e revistas nacionais e internacionais e participando de eventos sobre assuntos hídricos na condição de palestrante, debatedor e expositor de trabalhos. O homenageado, nesta noite, se justifica a homenagem e essa casa o presta pela sua trajetória de vida, pela sua história, como um grande colaborador dessa cidade e daquilo que é o bem essencial para a sobrevivência do ser humano, que é a água. A sua fala, muitas vezes na rádio, ela nos traz esclarecimento ao mais leigo cidadão e traz uma visão diferente ao mais letrado indivíduo, visto que a sua trajetória, ela mostra que a função do professor Janiro não, em nada, parece como, eu diria, alguém que tem um conhecimento tão grande na área de recursos hídricos, mas o seu linguajar simples, vereador João Dantas, nos passa segurança naquilo que ele nos traz. Não poderia eu esquecer que também o professor Janiro casou e, ao casar, constituiu família. E aqui estão 2 filhas e um genro e provavelmente mais um genro, que é o João, que eu não sei porque ainda não chegou, se está fugindo. Mas fez história. Quem o conhece sabe que ele, até nos momentos de férias, eu tive a oportunidade de visitar lá em Mossoró, mas mais à frente um pouco, onde ele tem uma casa de descanso, colega vereadora, ele não deixa de estudar. Na varanda da sua casa, olhando para o mar, não deixa de ler seu livro e tomar um pouquinho de cerveja, como ele gosta, né? E isso, para ele, é algo indispensável, sem contar
o degustar de um peixe muito delicioso preparado pela sua digníssima esposa. Justifica-se nesta noite a entrega desse título de cidadania campinense a alguém que tem dado a sua vida por essa cidade. Saiu de um lugar muito quente para um lugar muito frio, mas esse lugar frio o abraçou. E hoje nós podemos dizer, seja bem-vindo, e se tornando filho de Campina Grande, mais um campinense, e espero que também seja 13 anos. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de convidar o vereador Alexandre do Sindicato e Dona Neide, que é como eu conheço mais de perto, para entrega da comenda ao doutor Janiro. E gostaria de dizer que eu conheci Janiro no portão de casa, pegando Maria Clara, que é amiga de infância da minha filha Carol, e Janiro, sempre que elas faziam um combinado lá em casa, ele ia pegar Maria Clara. Agora Maria Clara de namorado deixou mais de frequentar, mas continua sendo amiga de Carol. Gostaria de cumprimentar também a minha convidada hoje, que é a minha sobrinha Bárbara, que veio me acompanhando hoje nessa sessão. Então, vamos à entrega do título. Essa homenagem que, nessa noite, entregamos ao professor Dr. Janiro, ela traz o símbolo de Campina Grande, a história dessa cidade, de todos que por aqui passaram e fizeram história. Estão aqui os tropeiros, e não poderia ser diferente, como todos aqueles, Campina Grande é uma grande mãe que abraça a todos que por aqui chegam e ficam. E há um ditado que diz que quem toma da água de Boqueirão dificilmente se esquece. Então, quem cuida da água e gosta dela, não poderia ser diferente. Então, meus parabéns, receba de nós, da Câmara dos Vereadores, de todos os colegas vereadores, a maior honraria dessa casa. Eu gostaria de convidar o vereador Alexandre do Sindicato para dar continuidade aqui, presidindo a sessão. Então, tudo bem, já que você prefere que eu continue presidindo, irei presidir. Eu gostaria de, antes de passar a palavra ao professor Janiro Costa Rego, que é o homenageado, eu gostaria de agradecer aqui a presença, que hoje nós temos um público bonito, que é a família e os amigos de Dr. Janiro, que estão na plateia. Que Deus abençoe todos vocês e muito obrigado pela presença. Então, convido agora o nosso justíssimo homenageado para fazer os seus agradecimentos. Pode ir para o... Excelentíssima senhora presidente do Poder Legislativo Municipal de Campina Grande, vereadora Ivonete Ludugero, excelentíssima senhora doutora Adriana Amorim, representante aqui do Ministério Público Estadual, ao mesmo tempo que saúdo os outros dois nobres representantes do Ministério Público Estadual, mas também representantes da minha grande amizade, doutor Agnella Amorim
doutor Eulâmpio. Excelentíssimo deputado estadual Guilherme Almeida, excelentíssimo representante, senhor Dunga Júnior, representante do prefeito municipal, excelentíssimo senhor presidente, diretor do Instituto Nacional do Semiárido, meu querido ex-aluno, Salomão Medeiros. Excelentíssimo senhor vice-reitor da Universidade Federal de Campina Grande, aqui representando também o reitor Vicemário Simões, também meu querido ex-aluno Camilo Simões. Excelentíssimo senhor vereador Alexandre do Sindicato, na pessoa de quem saúdo todos os mais ilustres edis aqui presentes ou não desta casa de Félix Araújo. Queridos familiares e amigos conterrâneos do Rio Grande do Norte, que de lá se deslocaram para participar desta solenidade. Queridos familiares, amigos, colegas e conhecidos aqui presentes, agora conterrâneos de Campina Grande, ou aqui radicados. Minhas senhoras, meus senhores, nesta, para mim, tão solene ocasião, gostaria muito de não imitar o que geralmente fazem afortunados homenageados como eu. Ou seja, gostaria muito de não proferir aqui um discurso longo, emocionado e maçante. Aliás, esta foi uma recomendação expressa da minha muito amada e dedicada esposa Neide e das minhas queridas e carinhosas filhas Maria Clara e Maiara, a quem acredito a mais importante parcela da felicidade que desfruto. Previno-lhes, todavia, que muito receio também não lograr este intento. Mesmo que, com muito esforço, driblando o meu vício profissional pedagógico da prolixidade, eu ainda consiga lhes evitar a maçada, certamente não me livrarei da emoção que me provoca a elevada honra de ser investido da cidadania campinense. Irmã gêmea desse sentimento de saudável orgulho, carrego também comigo e tenho que exibi-la nessa noite a minha não menos emocionada gratidão. Gratidão à cidade que me acolheu da forma mais extremada, em plena conformidade com o que acabamos de cantar no seu hino, protagonizando verdadeiramente como ela é a Canaã de leais forasteiros. Para lhe agradecer, Campina Grande, não ouso nem preciso exaltar suas vastas e variadas virtudes, mormente as que mais se destacam, o pioneirismo e o arrojo.
com maestria já o fizeram e continuam a fazer tantos com maior talento e maior capacidade. Este filho hoje é adotado, o menor dos seus, quer apenas, em agradecimento sincero, destacar e enaltecer, principalmente, a sua generosidade em adotá-lo, consubstanciada através da atitude da sua ilustre, corajosa e atenta Câmara de Vereadores. Pois não foi muito o que fiz para tanto merecer. Venho simplesmente cumprindo há 40 anos, da melhor forma que sei e que posso, a função de docente na nossa destacada Universidade Federal de Campina Grande. Envolvido no apelo do conhecimento em si, da obtenção, geração e difusão do saber técnico-científico, nunca sequer ocupei, nem sequer pleiteei nenhum cargo administrativo na instituição, onde talvez até pudesse ter realizado alguma ação excepcionalmente meritória. Ademais, se a minha cotidiana atividade docente universitária tiver contribuído, seja através de mim mesmo, dos colegas ou dos alunos, com alguma simples telha a mais que seja, ou tijolo, ou um punhado de argamassa no edifício da ciência e da técnica, esta contribuição terá sido tão somente a minha obrigação. E se pude assim cumpri-la, isso se deve, aliás, na sua maior parte, ao propício ambiente de estudo reinante na UFCG, ambiente este que, por sua vez, reflete a curiosidade e o anseio pelo saber que caracterizam os habitantes desta urbe. Pois curiosidade e anseio pelo saber são mais outras entre as qualidades de Campina Grande. Do ano de 1998 até o presente, tenho, sim, participado com denodo daquelas que podemos chamar de batalhas pela água, travadas aqui no seio da nossa sociedade. Nelas, porém, sou novamente apenas mais um combatente, ao lado de toda essa comunidade campinense que tem sabiamente antevisto e apontado os perigos da escassez de água e os riscos do desabastecimento. Essa comunidade engajada de Campina Grande, que tem discutido e exigido as soluções cabíveis para os seus problemas, e que nem sempre são resolvidos a contento por aqueles responsáveis pelas soluções. Enfim, essa comunidade que se informa e se informa, se conscientiza, economiza água e ainda assim sofreu e sofre a cruel tortura do racionamento, finalmente agora prestes a ser superada. Neste momento em que o aporte de águas transpostas do São Francisco sinaliza nos levar de um estado permanente de escassez para outro de eventual abundância. Neste momento, ainda assim, é preciso enxergar
que se o risco maior do desabastecimento está sendo afastado, mais ainda se agigantou o desafio da gestão da água, do seu uso apropriado, racional, justo e produtivo. Muitas batalhas ainda poderão vir, doutor Ronaldo. A minha colaboração nas batalhas pela água, é preciso dizer, tem sido para mim também um dever de ofício. Um pouco mais que isso, admito. Porém, nunca um sacrifício. Antes, uma oportunidade de servir, um privilégio, um prazer. E, novamente, se a minha modesta colaboração, porventura, tiver dado alguns frutos nessas batalhas, nenhum deles pode ser creditado exclusivamente à minha pessoa. São vitórias também de outros combatentes, tantos que não haveria aqui como nomear a todos. Contudo, não posso deixar de citá-los, ainda que de forma coletiva, referenciando os dois grupos de companheiros em que me apoiei e me apoio, ou melhor, nos apoiamos mutuamente nas pelejas hídricas. Primeiramente, cito o grupo sob a égide do Ministério Público Estadual, órgão pioneiro dessas batalhas da água, que ergueu a bandeira e foi espada, escudo e proteção de Campina Grande, desde a primeira grande crise de abastecimento, que se estendeu de 1998 a 2003, como já citou o querido vereador Alexandre do Sindicato. Naquela época, era um grupo composto por procuradores públicos e um número não muito grande de engenheiros e professores que formavam um comitê de assessoramento técnico, eventualmente enriquecido também pela colaboração de lideranças empresariais e políticas locais. Sem demérito para os outros bravos componentes do grupo, alguns deles aqui presentes, sem demérito para os demais, o criador do grupo, seu fomentador e líder inconteste das ações então empreendidas, foi o valente promotor, doutor Aguinaldo Amorim, a quem toda Campina Grande admira e agradece. E eu, particularmente, pela confiança e amizade. A atuação do doutor Aguinaldo fez escola, como se vê pelo papel do Ministério Público na crise atual, com a maciça participação dos promotores e a atenção ao problema da água estendido para toda a Paraíba. Igualmente, sem diminuir o mérito dos demais assessores técnicos, entre os quais tenho a honra de me incluir, quero aqui lembrar a atuação séria e vibrante do professor Josemir de Castro, de saudosa memória. O outro grupo de combatentes nas batalhas pela água, do qual faço parte e com o qual divido, como já disse, todo o reconhecimento que possa haver a minha modesta atuação, é aquele grupo formado pelos colegas professores, alunos e funcionários técnicos administrativos da Universidade Federal
de Campina Grande, igualmente da Unidade Acadêmica de Engenharia Civil, e especialmente os que compõem o grupo de pesquisa em gestão integrada de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Deles absorvo e com eles discuto e amadureço os saberes de que me sirvo como simples porta-voz para colaborar para o entendimento e as soluções das crises hídricas que ciclicamente temos atravessado. Neste ilustrado grupo, outro sim sem qualquer desprestígio de nenhum dos seus membros, sinto-me na grata obrigação de destacar o nome do sábio e eminente professor José do Patrocínio Tomás Albuquerque, cientista e pensador da ciência, decano do grupo, a quem todos devemos o alargamento dos nossos horizontes de visão da água na natureza e na sociedade, a quem eu devo particularmente, muito além de uma edificante parceria profissional, uma grande e fraterna amizade. Nesse mesmo contexto, e com o mesmo respeito pelos demais componentes, destaco ainda a figura luminar e amiga do professor Carlos de Oliveira Galvão, pelo extraordinário e raro exemplo de inteligência, responsabilidade, liderança e lealdade reunidas. Volto-me agora para esta egrégia Câmara Municipal, veículo de expressão desse generoso gesto de acolhimento para comigo, a quem reitero meu sincero e emocionado agradecimento, particularmente ao vereador Alexandre do Sindicato, autor da propositura que me engrandeceu muito nesta noite. Esta destemida Casa de Félix de Araújo, ela própria, foi e continua sendo vetor e palco de importantes batalhas pela água. Por ela tenho sido tantas vezes convidado e premiado com a oportunidade de servir. Por isso, não posso deixar de mencionar, naturalmente, sem desmerecer os outros, alguns dos vereadores com quem estive ombreado em alguns momentos da luta pela água. Lula Cabral, colega de magistério, adentrando a minha sala de trabalho na UFCG e a de outros colegas, arregimentando forças para os debates. Alexandre do Sindicato, sério e pragmático, levando-me ao microfone de uma rádio comunitária para conversar diretamente com a população mais humilde, porém não menos atenta e ávida por esclarecimentos. Pimentel Filho e Olímpio Oliveira, corajosos e inteligentes, aprofundando, para mim, as questões hídricas num debate para uma nascente TV da Câmara. Napoleão Maracajá, querendo me levar na comitiva que foi brigar em Brasília. Em tempo, declinei do convite, porque já tinha muito guerreiro lá nessa comitiva, né? São, pois, muito numerosos e bravos os combatentes pela água. Muitos deles aqui presentes, Dr. Ronaldo da Cagepa, um grande exemplo. São muitos. Daí me vem o sereno entendimento
de que a generosidade de Campina Grande foi imensa em titular hoje este seu humilde defensor apaixonado. Ao refletir sobre isso, procurando sempre mais motivos que me façam melhor merecer essa tão honrosa homenagem, encontrei, para minha surpresa, algumas razões a mais, algumas explicações complementares, ainda que pertencentes, doutor Agnello, digamos assim, ao terreno misterioso do destino, que é insondável. Desta vez, não mais se trata da minha singela presença na vida de Campina Grande, mas sim, há um conjunto de fatos que marcam a presença de Campina Grande na minha vida antes de me mudar definitivamente para esta cidade, no já remoto ano de 1977. Antes disso, são tantas as coincidências nesse tempo que, se fosse narrá-las todas, poderia até correr o risco de passar por mentiroso. Portanto, vou me limitar apenas aos sucessos mais importantes para mim e, ao mesmo tempo, aos mais verossímeis. Começo pela presença de Campina Grande na minha infância e adolescência em Mossoró, através do talento de Rosinho Cavalcante, nas vozes de Jacques do Pandeiro e Marinês. Comprei o disco de Jackson, ouvi as canções até aprendê-las, resistindo frontalmente, na época, à pressão que a música da Jovem Guarda já começava a exercer sobre os meninos da minha idade. A foto da capa do disco impressionava pelos longos punhais de cangaceiros exibidos à cintura pelo cantor e pelos cavalheiros que dançavam com lindas damas. Onde se passaria essa cena? Em Campina Grande, no Forró de Zé Lagoa. Posso dizer, então, que me iniciei criança ainda, através da imaginação, nos primeiros passos, nos primeiros traços da geografia humana, ou melhor, da geografia urbana e até humana de Campina Grande, enquanto cantava e repetia aqueles versos. Tem mulher boa do bairro do Zé Pinheiro, tem os cabras do ligeiro, tudo armado de punhal. De Marinês, não cheguei a comprar o disco, nem a aprender a letra da canção Saudade de Campina Grande, que é muito hermética. Escutei-a apenas algumas vezes pelo rádio, mas fiquei para sempre comovido com a melodia e aquele pungente refrão. Quando me lembro de Campina Grande, tenho saudade de Campina Grande. Aquilo nunca mais me saiu da cabeça. Estaria eu, estranhamente, sentindo saudades do que ainda iria viver? Nunca imaginava, então, que um dia iria privar da afável amizade do escritor Rômulo Nóbrega, e aqui presente, e a seu convite participar da histórica festa de cultura e arte que foi o lançamento do seu envolvente livro sobre Rosinho Cavalcante.
Mas o meu maior e mágico encontro precoce com Campina Grande se deu mesmo em 1970, em Recife, onde tinha ido cursar os estudos de segundo grau e permaneceria até a conclusão do curso superior. Foi quando ali conheci uma das maiores expressões da inteligência, da cultura e da poesia desta Borborema e do Brasil. O genialíssimo poeta Orlando Tejo, de quem tornei-me amigo e depois compadre. A diferença de idade entre nós, que na época poderia ter nos distanciado, desapareceu diante da afinidade de pensamento que descobrimos e que nos uniu espiritual e intelectualmente para sempre. Orlando carregava já, então, toda a rica experiência de uma vida, digamos, venturosa e aventurosa vivida aqui em Campina Grande. Então, quando conversávamos, e como conversávamos, era, portanto, Campina um assunto sempre presente. De memória gigantesca e brilhante narrador, Orlando desfiava histórias deliciosas de passagens e casos transcorridos aqui com ele e com sua gente. Ouvindo, se avolumava em mim, cada vez mais, a presença de Campina Grande, sem nem a conhecer ainda. Mas não pensem que foi por influência ou recomendação de Orlando Tejo que migrei definitivamente para aqui. Outra cartada do destino aconteceu. Às vésperas de terminar meu curso de Engenharia Civil na Universidade Federal de Pernambuco, no final de 1976, aguardava-me um emprego garantido na construção de um viaduto no Recife. No entanto, eu, que já era do bloco, do partido e do cordão das águas, cogitava a possibilidade de cursar uma pós-graduação em hidráulico ou saneamento no sul do Brasil. Enquanto isso, sonhava mesmo era com um emprego no Denox para morar na beira de um açude ou dentro de um perímetro de irrigação. Foi quando li, no quadro de avisos da faculdade, um cartaz divulgando os cursos de mestrado em recursos hídricos e irrigação da então UFPB, aqui em Campina Grande. E anunciava o cartaz logo mais a exibição de um pequeno filme no auditório da faculdade. Lembro-me de quase nada do filme, somente que vislumbrei, pela primeira vez, o reservatório Epitácio Pessoa Buqueirão, mostrado no filme como opção de lazer para aqueles que quisessem estudar em Campina Grande. Acho que naquele momento Campina Grande entrou definitivamente em minha vida e já trazendo consigo o açude de Buqueirão, de cujas águas, anos depois, tanto iria me ocupar. Antes de concluir minhas palavras, que por sinal já estão passando da conta, permitam-me ainda, por favor, relatar algumas outras dessas citadas coincidências intrigantes. São muitas. Relato só algumas poucas. Com poucos anos aqui residindo, mas já completamente tomado pela paixão que esta cidade desperta em todos que a conhecem, envolvi-me natural e prazerosamente com a sua gente e a sua cultura. Eis que, olhando para a sua história, descubro que o município, esta Câmara,
e eu aniversariamos no mesmo dia. Não sou de 11 de outubro, o dia da cidade. Não, aí já seria exagero do destino. Mas a Vila Nova da Rainha e sua jurisdição municipal foi instalada e dotada de um Senado da Câmara, naquela época com 4 membros apenas, no dia 20 de abril de 1790. Assim registra Epaminondas Câmara em sua brochura Datas Campinenses. Nascia eu no mesmo dia do mesmo mês, apenas mais de um século e meio depois, né? Mais de um século e meio depois. Por fim, prometo encerrar, depois de apresentar só mais esta. Digamos assim, esta certidão de identificação com Campina Grande. Contou-me a esposa do grande poeta Orlando Tejo, minha comadre Josimar, de saudosa memória, que certa vez eles fizeram uma viagem ao Ceará para lançamento de uma das várias edições do seu extraordinário livro sobre o cantador Zé Limeira, poeta do absurdo. Lá na terra de Iracema, Orlando, como sempre acontecia por onde andava, conquistou a admiração de todos, principalmente de um certo jornalista e intelectual que não se desgrudou mais dele. Conversaram bastante e Orlando se referiu a mim algumas vezes. O jornalista, curioso, pensando talvez tratasse de alguns dos poetas e escritores com que Orlando certamente costumava privar, perguntou-lhe insistentemente quem eu era e quais as nossas convergências literárias. Ao que Orlando terminou respondendo numa forma tão inusitada que deixou o interlocutor ainda mais atrapalhado. Vejo hoje que, em vez de um absurdo, Orlando proferiu ali uma certeza premonitória. Disse ele ao jornalista, respondendo: Janiro é meu amigo de nascença. Ao receber este elevado título de cidadão campinense, posso afirmar que sou mesmo. Muito obrigado. Depois do brilhante e emocionante discurso, eu gostaria de convidar Neide, como é que eu conheço, que quer usar da palavra para homenagear o seu marido. Pelo menos foi o que me adiantaram. Boa noite a todos. Se eu soubesse que eu ia falar, eu tinha preparado o meu discurso também, né? Então, eu não tenho essa retórica que Janeiro tem, mas eu tenho o sentimento, né, de, pelo menos, demonstrar a minha alegria por essa tão honrosa homenagem e dizer que não só eu, como minhas filhas, né, nossas filhas, estamos muito felizes. Nos sentimos também campinenses, né? Nós recebemos também esse título. Elas são, eu é que não sou.
Então, hoje, todos nós somos realmente campinenses. Eu mesmo me considero campinense. E dizer que foi assim uma coisa muito importante na nossa vida. Eu quero agradecer especialmente ao vereador Alexandre por essa oportunidade, por essa homenagem, e agradecer a todos que estão aqui, nossos amigos, nossos familiares, que me deixa até emocionado de ver tanta gente assim, né? Vejo que realmente janeiro conquistou os campinenses. Então, eu quero agradecer a todos vocês e dizer muito obrigado e viva Campina Grande, viva Janeiro. Muito obrigada. O vereador João Dantas também pediu a palavra. Saudar a excelentíssima senhora presidente, João Neto do Gério, a todos da mesa, nas pessoas da doutora Adriana Amorim, e saudando a doutora Adriana, eu saúdo o meu ídolo, né, Agnella Amorim, né, saúdo o doutor promotor, que já esteve hoje pela manhã aqui, né, nos prestigiando a casa, né, saudar os demais membros da mesa e dizer que esta noite é uma noite memorável. É uma noite memorável porque oficializa, né, como filho da cidade, o doutor Janeiro da Costa Rego, esse homem que eu parafraseio, inclusive, dizendo que as cartadas do destino, né, nos traz assim o que nos surpreende muitas vezes. Sai doutor Janeiro lá de Mossoró, uma cidade rica, sobretudo em água de subsolo, né, quase ao nível do mar, né, para uma cidade que está incrustada no pico, do dorso de uma cordilheira a 511 metros acima do nível do mar e sem água. Porque nós não temos água aqui no município de Campina Grande, salvo o histórico açude velho de 1938, né, e o açude de Bodocongó, e tivemos o açude novo, né, de saudosa memória. Né? Mas doutor Janeiro, ele tornou-se filho de Campina Grande, como bem ele se pronunciou lá na tribuna, né, pelo seu envolvimento com a cidade. Logo com quem, Agnella? Com Orlando Tejo, né? Orlando Tejo, né, com os seus alunos, com você mesmo, Agnella, com a cidade inteira, com o mundo acadêmico da cidade, né, e chega à nossa cidade como um arauto, né, um arauto na luta, né, pela água, né? A água que está no relacionamento humano, né, como um dos elementos naturais dos mais explorados no sentido, né, negativo, né, a coisa extrativista, né, você vai só buscá-la e dela não cuida, enfim. Né? Então, mas essas questões que envolvem a água as questões hídricas da região, fez com que o doutor Janeiro ele se tornasse, como já disse, um arauto dessa luta, né? Tanto no seu envolvimento em palestras, né, em reuniões técnicas, né, mas no relacionamento com as pessoas, né, gritando, esbravejando diante de um caos anunciado. Né? Mas, doutor Janeiro, você hoje, doutor, nos envaidece, nos deixa muito orgulhosos, né, por se tornar filho de Campina Grande e receber a mais alta comenda desta Casa de Félix Araújo. E Campina Grande, além de envaidecida, ela se sente hoje muito agradecida, né, a sua luta, né, em defesa de uma solução, né, que chegou a Campina Grande no seu momento mais crucial. Nós chegamos a menos de 3%, né, de capacidade, de volume cúbico d'água no açude manancial de Boqueirão. Né?
Então, esse momento ele é memorável, né, também por essa luta, né, mas pelo fato também de Campina Grande recebê-lo como o mais novo filho, né, e a cidade se sente feliz, se sente maior, né, com a sua presença, a partir de hoje, como filho mesmo, filho natural, né, oficializado de Campina Grande. O senhor que veio lá de Mossoró, a única cidade do Nordeste que resistiu, né, ao bando de Lampião naquele ano de 1927, né, num dia dos namorados, né, mas veio lá de Mossoró, né, para cuidar de uma cidade nos momentos mais difíceis em que ela viveu, que foi o momento aquele que nos levaria a um caos. Talvez Campina Grande vivenciasse, ou viesse a vivenciar, um dos maiores êxodos urbanos da história, né, de qualquer cidade do Brasil. Então, está de parabéns Campina Grande por recebê-lo como filho. E eu, como vereador, pessoalmente, devo dizer que me inspirei no senhor, né, em 1998, ouvindo uma exposição que o senhor fazia sobre a questão hídrica na região, o senhor me inspirou a escrever um cordel, um singelo cordel, intitulado Buqueirão está secando, o que será de Campinas, já em 1998. Né? Então, de parabéns, Campina Grande, e todos nós, desta casa e de toda Campina Grande, estamos muito felizes por essa noite memorável, que ficará indelevelmente marcada na história e nos anais desta casa e na história de Campina Grande. Muito obrigado. Eu quero, o vereador Olímpio pede a palavra, e eu quero registrar a presença da nossa amiga Verônica, esposa do vereador Galego do Leite, que veio prestigiar também essa homenagem ao doutor Janeiro. Com a palavra, o vereador Olímpio Oliveira. Senhora presidente, eu peço a devida vênia aos demais integrantes da mesa para não cumprimentá-los, cada um, para abreviar a nossa fala, e dizer ao professor Janeiro que eu e o vereador Galego do Leite chegamos atrasados, porque tínhamos um compromisso na capital do Estado, mas também tínhamos o compromisso, né, entre nós dois, de sairmos do compromisso de João Pessoa e chegar aqui direto para testemunhar esse momento solene, que é uma riqueza para a nossa cidade. O homenageado, ele é dessas pessoas que encantam no primeiro encontro. A oportunidade que eu tive de conhecer o doutor Janeiro foi numa dessas reuniões na sala do doutor Eulâmpio, e eu entendo também com a participação desse grande homem brasileiro, né, doutor Agnello Amorim, que aprendi a admirar desde cedo. E o que impressiona no doutor Janeiro é essa humildade, essa simplicidade. Um homem que tem um conhecimento técnico reconhecido nacionalmente, mas um homem simples, um homem que tem a capacidade de ouvir, mesmo às vezes não concordando com aquilo que está ouvindo, mas que ensinamento o senhor nos dá, sabe, professor Janeiro? Porque com o universo que Vossa Excelência carrega na sua mente, e muitas vezes escutar coisas que o senhor sabe que não tem nada a ver com aquilo que a ciência ensina, mas tendo respeito. Vi algumas vezes desta casa, deste parlamento, Vossa Excelência se portando de forma cívica, de forma muito, mas muito ponderada, sem arrogância intelectual, ouvindo a todos, concordando ou não, mas dando a devida atenção a cada um.
E, assim, que o espelho da academia fosse Vossa Excelência. Uma academia que não se prende nos muros, uma academia que leva o seu conhecimento e esparrama, e deságua, e superabunda por onde passa. É essa academia, né, que faria Campina Grande chegar àquela posição que só o nosso ufanismo a leva. É essa capacidade que Vossa Excelência tem de trazer o conhecimento da academia, como Vossa Excelência mesmo acabou de dizer, para uma rádio comunitária lá das Malvinas. É essa academia que faz falta muitas vezes. Sei que tem muitos colegas seus aqui, né? Mas muitas vezes a gente sabe do conhecimento que nós temos nesse mundo mais civilizado de Campina, que são as nossas universidades, e que muitas vezes não tem a sua ousadia, e que muitas vezes não tem o seu espírito cívico. É por isso que hoje Campina Grande, né, está feliz de estar maior. Né? Campina Grande hoje, ela fica muito maior e honrada com a sua presença dentre aqueles que merecidamente recebem a titulação de filho da Rainha da Borborema. Parabéns. Eu pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Não havendo mais nenhum inscrito, encerramos e agradecemos a presença de todos nessa sessão. Convido os colegas vereadores e a família para que a gente possa fazer as fotos oficiais aqui antes de irmos ao coquetel. Então, uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença.